sou a doutora Patrícia Fagundes, sou dermatologista e hoje nós estamos aqui com a doutora Thaís para um bate-papo sobre cabelo. Thaís, muito bom estar aqui. Eu sou a doutora Thaís, muito bom estar aqui falar desse assunto que eu gosto bastante. A tricologia é a parte da dermatologia que se dedica ao estudo de cabelo. E aí, Thaís, como é que se dá no Brasil a formação de um médico para cuidar de cabelo, o tricologista? Então, o tricologista, na verdade, essa especialidade, ela não existe no CRM, que é o Conselho de Medicina. O CFM, na verdade, o Conselho Federal de Medicina. Toda vez que a gente se forma médico, a gente terminou a formação, a gente tem que dar entrada no nosso conselho, a gente tem um número de registro. Quando a gente faz a residência de dermatologia, também você tem lá o registro de especialidade, né, que é o RQE. Então, isso não existe na tricologia, porque o CRM não considera ela como uma especialidade. Então, tem muita gente por aí que se diz tricologista, mas não existe. O que existem são cursos que a gente pode fazer para estudar, se aprofundar no assunto, que aí vai diferenciar um pouco da dermatologia comum. Claro que qualquer dermatologista, né, a gente faz aí, então, 6 anos de medicina, depois mais 3 ou 4 de residência, dependendo se fez alguma outra residência prévia, né? E aí depois a gente pode pegar alguns assuntos que a gente gosta mais e se aprofundar um pouco, mas isso não é considerado uma especialidade pelo CRM. Queria só esclarecer isso. É muito importante a gente deixar isso muito claro, porque como você falou, hoje tem pessoas que se autodenominam, né, como especialistas em cabelo, mas na verdade não são médicos que são dermatologistas. Exatamente. Né? O cuidado da saúde do cabelo, das doenças relacionadas ao cabelo, ao couro cabeludo, é uma área do dermatologista, né, que Exato. se especializou mais ainda na área de cabelo, na tricologia, né, Thaís? Perfeito. Exato. E a gente sabe que cabelo hoje é uma queixa muito comum, né? Eu gosto muito desse tema, por isso eu fui me aprofundar, fiz a pós-graduação e eu acho que cabelo é autoestima. Então, o que a gente mais vê por aí, né, é ai, meu cabelo tá caindo. Exato, né? É uma área fascinante, né, Thaís? Exato. Porque, como você falou, faz parte do nosso dia a dia, né? O cabelo tá ali com a gente desde a infância, crescendo, tem todo aquele contexto de familiaridade, né? Exato. E quando acontece alguma alteração, isso tem um impacto muito forte, né? Com certeza. Sejam as alopécias, né? Que são as condições em que a gente tem uma perda maior, às vezes mais prolongada, ou quedas que são quedas mais temporárias, né? Dos transitórias. fios. Não é? Exato. Conta um pouquinho aí pra gente dessas duas situações aí e aonde que acontecem as diferenças entre alopécias e quedas, os chamados eflúvios. Exato. A gente primeiro tem que entender um pouco como que funciona o ciclo capilar, né? Então, a gente tem algumas fases que o nosso cabelo passa. Então, a primeira fase é a anágena, que é a fase de crescimento. Então, esse cabelo cresce. E uma coisa que eu acho importante, assim, de falar é que essa fase, ela é determinada geneticamente. Então, às vezes vem um paciente que fala assim, ai, mas o meu cabelo não passa ali do ombro. Isso é genético. Então, a sua fase anágena, ela tem uma duração um pouco mais curta. Enquanto, às vezes, a amiga vai ter o cabelo lá no bumbum. Uhum. É porque a genética dela permitiu ter essa fase de crescimento um pouco maior. Isso a gente não consegue mexer muito. Uhum. Depois o cabelo ele passa por uma fase aí de repouso e o cabelo cai. Então todo o cabelo cai. Então a gente tem aí, é normal cair 100 a 200 fios, isso é muito pessoal. E às vezes a pessoa chega com aquela queixa de meu cabelo tá caindo. Mas o mais importante é a gente ver se a pessoa notou um aumento dessa queda. Porque cair o cabelo vai cair mesmo todos os dias. Mas se teve uma mudança nesse padrão, aí a gente tem que ficar preocupado. E normalmente essa mudança, quando a queixa vem de queda de cabelo, é esse que a gente chama de eflúvio. Que são essas quedas transitórias, que a gente pode ter aí, né, alguns motivos, alguns gatilhos
para essa queda, que são pós-parto, né? Você também vê bastante, né? Pós-parto acho que é o clássico. É muito frequente mesmo. Pós-cirurgia. Exato, né? Covid. Nossa, dengue. Esse né? ano foi demais, caos, né? E de fato a gente percebeu uma mudança, né? Porque com certeza, em relação às infecções anteriores, em que a gente esperava ter aquela queda um pouquinho mais adiante, né? E nessas situações de Covid e dengue a gente viu mais precoce, né? Sim, a gente tá vendo cada vez mais precoce. Como essa fase de queda, ela dura mais ou menos 3 meses, normalmente essa queda começa 3 meses depois do evento. E dura também 3 meses. Então, e nesses casos a gente tem visto mais precoce, 45 dias, às vezes o cabelo já começa a cair. Thaís, e aquela pessoa que a gente atende aqui, ou um familiar, né, uma amiga que você encontra e fala assim, nossa, eu passei por uma cirurgia e foi super impactante para mim. E aí, essa pessoa já pode esperar que ela vai ter queda de cabelo um pouco mais pra frente? Como é que é? A gente já orienta, fala, olha, fica atenta, você pode ter uma queda. Como é que é isso aí? Eu gosto sempre de orientar, porque realmente pode, não é uma regra. E não é também porque você teve uma vez que se você tomar aquele antibiótico ou se você tiver um parto de novo que vai cair. Mas pode acontecer. Então, eu sempre prefiro preparar e falar que pode acontecer. E não tem muito o que a gente fazer na questão da queda. O cabelo vai cair. Se deu aquele start, né? Se a pessoa tem aquela tendência e começou a cair, a gente vai saber que ele vai cair ali por uns 3 meses. Mas aí a gente pode usar alguns artifícios para ajudar a esse cabelinho que tá nascendo, não vai parar essa queda, mas a gente vai fortalecer os demais e o cabelo vai vir um pouco mais viçoso, ajuda ali na qualidade do fio. Então, as vitaminas, né, algumas vitaminas que tem evidência, a gente pode usar também nessa fase. E aquela mudança que a gente percebeu, assim, porque eu me formei antes de você, né, na dermato, e na época as pessoas falavam assim, não, a gente pode até aguardar, porque essa queda vai passar, né, não é um problema no sentido de alguma deficiência, né, e vai passar, né. E hoje, para o momento em que a gente está, em que a gente realmente investiga um pouco mais, né, Thaís? Sim. E não fica esperando só, é desesperador, né? Com certeza, eu acho que é isso, eu acho que é o acolhimento, porque a pessoa que tá com queda de cabelo, ela tá muito sensível, o cabelo é autoestima. Então, assim, você vê o seu cabelo caindo todos os dias no banho e alguém chegar pra você e falar, calma, vai passar. É muito ruim, é desesperador. Então, eu acho que tem que ter todo um acolhimento, o jeito que você fala. E sim, esses, né, ativos, o silício, eu gosto muito do silício, que é o que mais tem evidência. Então, ele ajuda realmente no cabelo. E tudo que a gente puder fazer para ajudar as pessoas nesse momento de fragilidade, eu acho que é válido. Ah, com certeza. E aí, falando daquele assunto que é sempre, né, tenso, né, a calvície, né? E aí? E a calvície? Afinal de contas, tem tratamento? Não tem tratamento, né? Em que ponto que a gente tá? Não, a calvície tem tratamento. A gente tem aí 2 tratamentos base, né? Mas o que é a calvície? Porque às vezes a pessoa não entende. E eu acho que é muito melhor a gente entender, né, o que a gente está tratando para a gente poder fazer aquele tratamento para o paciente seguir. Sim. Senão, né, parece que fica meio jogado. Então, o que é? O nome bonito. Alopecia androgenética. Então, a alopecia é o outro extremo ali do eflúvio. Então, normalmente a queixa de alopecia ou tem uma falha no meu cabelo, um pedacinho sem cabelo, ou o meu cabelo tá afinando. Então é um pouquinho diferente. E aí a calvície em si, androgenética porque tem a ver ali com os androgênios, os hormônios masculinos, né? E genética porque normalmente tem alguém na família que tem o mesmo, né, tá passando por esse mesmo processo. E aí o que a gente tem é que nessa fase do ciclo, quando o cabelinho tá lá na fase de queda e vai nascendo um outro cabelinho por cima, ele vai nascer um pouco mais superficial, por causa da ação de um hormônio que chama de hidrotestosterona. E ela faz com que esse cabelinho vá ficando superficial e em algum momento ali não tenha mais cabelo, né? É um processo que a gente chama de miniaturização.
E isso tem um remédio, que são os inibidores da 5-alfa-redutase. Esse nome aí, né, é bem complicado, mas é a finasterida e a dutasterida, que às vezes acendem aí, os homens não gostam muito, mas que não tem tanto efeito colateral. Eles foram colocados aí, né, muito como maléficos, mas eles ajudam muito no tratamento. E o outro remédio é o minoxidil, que também veio aí para ajudar a fortalecer, fazer com que esses cabelinhos novos nasçam com mais força. Então, isso é a base do tratamento. E a gente tem também, né, alguns procedimentos que podem ajudar, né? Você também tem bastante experiência com isso. E a gente vê mesmo que mesmo pacientes que fizeram o tratamento correto, que estão estáveis, né? Mas que mesmo assim decidem partir para um transplante capilar, né? A gente não faz o transplante capilar, mas a gente tem pacientes que nós encaminhamos, né? Com mesmo certeza. esses pacientes, eles têm que manter ainda o cuidado depois com as medicações, né, Thaís? Exatamente. E é legal começar antes também, porque daí, às vezes, vem uma alopecia androgenética que você já sabe, uma calvície que você já sabe que vai para transplante. Que, né, um grau já ali elevado, mas que se você começa a tratar e melhora um pouco o grau dessa calvície, você vai ter que transplantar muito menos cabelo. Exato. Ou seja, como a gente já conversou, tempo é cabelo. Exatamente, tempo é cabelo, com certeza. Tem que se atentar, né? E aí, aquele paciente, acontece, né? Da gente chegar, o paciente marcou para uma consulta, para uma pinta, ou porque, enfim, alguma questão, e ele fala assim... tá tudo bem comigo, eu não percebi mais nada, e a gente olha e tem já um avanço da linha, né, da linha capilar ali, né? Esse paciente, ele não percebeu que ele tá tendo maior rarefação, né? E aí, a gente orienta esse paciente, né? Porque se não falarmos, ele pode passar ali despercebido e um belo momento falar, poxa, há quanto tempo eu não me trato, né? Com não certeza. Deixei de tratar. Eu acho que esse é nosso papel como médicas, como dermatologistas. A gente tem que alertar. Às vezes não tá incomodando a pessoa naquele momento, mas a partir do momento que começar a perder mais cabelo e que a percepção for maior dele e das pessoas ao redor, porque às vezes não é o paciente, às vezes é a esposa, é a mãe, a né? fotografia, né? A fotografia, exatamente. Então a gente tem que alertar, tem que falar, olha... Agora, você não se preocupa, mas aqui, então, o exame dermatoscópio mesmo, né, tricoscópico, a gente olhar, mostrar, e para ele enxergar ali que esse processo está acontecendo e que se a gente não agir o mais rápido possível, pode ser que lá na frente já... Exato, né, a gente tem ali, eu não me esqueço, na época que eu trabalhava, no começo da minha carreira como dermato, eu trabalhava num hospital. E tinha um médico da UTI cujo irmão era, né, gêmeo, e esse irmão não se tratava da calvície, né, da alopecia androgenética, mas esse médico colega de UTI, sim. Então, em determinado momento, ele me mostrou a foto dele e do irmão, né, gêmeo, né, gêmeos idênticos. Ele falou, olha, eu me cuido, olha meu irmão aqui que não se cuidou. Enfim, não se incomodava, mas o processo foi seguindo aquele caminho de afinamento do fio, né? Que a gente sabe que está definido geneticamente. Com certeza. Em algum momento vai acontecer. E acho que é nosso papel... Cuidar. Exato. Prevenindo, né? Thaís, e cabelo branco? Esse tema é um tema, assim, que acho que é a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber. Acontece... Por quê? Por que fica... O cabelo... Já ouvi esses dias, o cabelo fica branco mesmo? O fio fica branco? O fio fica branco, porque o que dá a cor, tanto para nossa pele quanto para o nosso cabelo, é a melanina. Então, a gente tem aí 2 tipos de melanina, né? Não vou entrar em muito detalhe, mas tem um tipo que é um pouco mais claro, que vai dar aí o cabelo loiro, o cabelo ruivo. Tem o tipo mais escuro, que vai pro castanho. A mistura delas vai gerando, né, a cor exata de cada cabelo. E do mesmo jeito que a nossa pele envelhece, o nosso cabelo envelhece. Isso vai depender do hábito de vida, então fumar,
beber, de atividade física, o estresse oxidativo, se eu vivo no campo, se eu vivo aqui em São Paulo, por exemplo, o excesso de poluição, se eu não uso, eu não tomo antioxidante, tudo isso também influencia, né? O estresse oxidativo, ele vai influenciar no cabelo. E aí esse cabelo, no processo de envelhecimento, ele perde a melanina. E aí ele fica branco. E a gente ainda não tem, já, né, se você procurar na internet, vão ter aí várias coisas. Melhora, retorna, o cabelo volta a ficar preto. Mas a gente não tem nada comprovado que realmente, né, atue ali nesse estresse oxidativo e faça o cabelo parar de ser branco, voltar ao normal, ainda não tem. Então, aquilo que a gente vê, paciente passou por um momento difícil, teve uma perda, uma mudança de cidade, estado, né? Às vezes uma questão, né? Puxa, terminou um relacionamento. Sim. E aí um baque muito intenso, pode acontecer mesmo de ficar com pode acontecer, branco. Não é lenda. Não é lenda. E o cabelinho branco também não é lenda, esse é lenda, que se você tirar, nascem 3. Não acontece isso, tá? Não é também pra ficar tirando lá o cabelinho, mas não tem problema, outro não tem problema. Que aí ainda induz uma alopécia de tração, de ficar tirando ali. Pelo amor de Deus. Deixa o branquinho ali, que cabelo é valioso, né? Exato, passa aqueles... Tem hoje uns tonalizantes, né, um spray... que não agride tanto e que pode ser usado. E hoje a gente tem mais produtos, né, com segurança. Com certeza. Que não causam alergia, que não tem, né, tanto risco. Exatamente. Para a saúde da pele. E a questão de lavar cabelo todo dia? Pode lavar todo dia? É bom ou não é bom? Como é isso, né? Não tem problema, lavar o cabelo todos os dias não vai agredir, né? O que vai determinar a frequência da lavagem vai ser a oleosidade do couro cabeludo mesmo. Então, couro cabeludo mais oleoso vai ter que ter uma frequência de lavagem maior, até porque se a gente lava pouco, pode dar uma dermatite, né? Uma dermatite seborreica, então pode ficar ali um pouco pior e isso até provocar uma queda de cabelo. Mas uma coisa que pergunta, né? Lavar... Às vezes as pessoas que estão num processo de queda, elas tendem a diminuir a lavagem. Porque realmente, o momento que você vai lavar, que você vai pentear, aquele cabelo que já tá solto, ele vai se desprender, vai sair na sua mão, porque você tá mexendo. Isso é muito frequente, né? A gente escuta muito na consulta, né? As pessoas trazem em saquinho, né? Os cabelos que recolhem, né? Já Fala, olha, eu não tô tomando banho, porque tomar banho e olha o que acontece, né? Não façam isso. Não precisa parar de lavar o cabelo. Porque o que acontece? Eu falei, né, que mais ou menos 100 a 200 fios por dia caem. Então, hoje caiu 100, amanhã vão cair 100. Se eu não lavei o cabelo ontem, amanhã na próxima lavagem vão cair o 100 de ontem e o 100 de hoje. Então começa a ficar mais desesperador ainda, porque vai acumulando. E aí na lavagem, se você lavar uma vez na semana, vão cair aí 600 fios, 700 fios. E aí vai dar mais desespero ainda. Mas pode lavar o cabelo todos os dias, não tem problema. Claro que a gente tem artifícios também. Se a pessoa tem luzes, a gente vai usar aí um condicionador, um leave-in, um olhinho para proteger a ponta, né? Quem tem cabelo muito oleoso que precisa. E não dormir de cabelo molhado, porque às vezes o que acontece é a pessoa querer lavar todo dia e dormir com o cabelo molhado, aí também não... Isso é muito interessante, né? Eu gosto sempre de falar com as pessoas na consulta. E aí todo mundo assim olha, né, pra mim, olha como se tivesse pensado naquilo pela primeira vez, que é a pele do couro cabeludo, ela é uma pele muito parecida com a pele do nosso rosto. Exato. Né? Só que ela obviamente tem a cobertura do fio de cabelo. Imagina você deixar essa pele, né, umedecida, por exemplo, se você lava o cabelo e deita num travesseiro. Sim. E ainda tem o lençol, tem o cabelo fazendo aquele aquecimento, aumentando a umidade. A pele não vai ser bom para a pele, né? A pele não vai ficar ali saudável, respirando. É um órgão que a gente sabe que é de barreira, né? Que ela tá ali para proteger. Então, quando a gente chama atenção para isso, olha, a pele do couro cabeludo, ela é uma pele, ela precisa ser tratada como pele também. Então, secar o cabelo, né? Manter esse ambiente assim, né? Favorável. Por isso que a consulta de cabelo é uma consulta mais demorada, né?
precisa vir preparado para uma conversa, porque a gente precisa entender o que aconteceu aí todos os meses anteriores. Então, se tá com queda, precisa ver o que usou, o hábito de vida, né? Se a pessoa lava o cabelo todos os dias, a pessoa faz uma natação. Não tem como você passar, às vezes, um produto, sendo que não se adequa ali na rotina. Então, tudo isso tem que ser analisado numa consulta de cabelo. Por isso que é tão demorado. Exatamente. É muito detalhe, né? Porque às vezes o paciente vem com um monte de queixa, né? Com você também deve acontecer muito. O paciente vem com queixa de flacidez e aí, no final da consultória que ele tá indo embora, ele fala, mas o meu cabelo? A gente fica assim, né? Porque sabe que ali merecia uma outra consulta de 1 hora. Às vezes 1h30. Pode parecer brincadeira. Não é, demanda muito, né? Muito detalhe, né? Muito conhecimento que tem. Exatamente. É isso mesmo. Doutoras, vocês falaram sobre cabelos oleosos. E a gente recebeu aqui uma pergunta muito interessante, se tem como evitar que o cabelo fique oleoso. O que vocês acham? Interessante, olha só. Quer responder? É uma pergunta interessante. A oleosidade, né, ela é intrínseca da pessoa, mas a gente consegue contornar e a gente tem, né, a gente consegue melhorar isso. É da pessoa, mas você pode usar um shampoo, aumentar a lavagem, né? Passar a lavagem para diária. E às vezes a gente tem até medicamento, também por via oral, que pode ser usado para controlar essa oleosidade. Mas mudar, isso é genético. O que você acha? Eu gosto muito de explicar também a origem, quer dizer, a oleosidade vem de uma glândula que está ligada ali ao fio. Então, se essa glândula ela está trabalhando mais, se for geneticamente definido, você não vai conseguir mudar. Exato. Mas, às vezes, numa consulta, você consegue ir detalhando mais. Você usa muito boné? Você está sempre com o cabelo, né, com produto? Você passa muita máscara, muita cera, pode ter um impacto, porque isso vai descendo até o fio, abafa ali no caso de um chapéu. Quer dizer, essa glândula que tá ali na pele, a pele é um órgão, né, Thaís? Exato. Então ela interage com o que tá acontecendo o tempo todo ali. Então se você tá num ambiente, seja por acúmulo de produto, seja por, tem um chapéu ali constantemente, a pessoa não tira, ali provavelmente você pode ter uma ação maior dessa glândula e aí um impacto na oleosidade. Então, é isso. A genética a gente não consegue mudar, mas se você pensar ali alguns fatores ambientais de hábitos, aí a gente consegue tratar. E aí essas possibilidades de tratamento, né? Shampoos, produtos, medicamentos, né? Isso. E é importante tratar, porque pode ter influência em queda, né? Com certeza, com certeza. E uma coisa que você falou também, que eu achei muito interessante, do uso de produtos. Eu acho interessante falar também que a curvatura do fio também influencia, não só na oleosidade, mas como você estava falando, né, da glândula e esse sebo, essa oleosidade, ela vai passando para o fio. O fio liso, esse sebo, ele escorre no fio e o fio todo fica mais oleoso. Já o cabelo que tem uma curvatura maior, o cabelo encaracolado, não. O fio sempre é mais seco, ele tem menos água. Então é um fio que precisa ser mais hidratado e que normalmente as pacientes que têm esse tipo de curvatura, elas já utilizam. Elas utilizam muitos cremes de pentear, né? Porque o tipo de cabelo, ele pede isso. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque acaba acumulando. A gente fala do efeito build-up, que fica tanto produto ali e a gente não tá usando um shampoo mais adstringente, que acaba causando dermatite, promovendo queda de cabelo. Isso que você falou é muito interessante, né? O fio liso, a oleosidade, ela escorre, né? E no fio encaracolado ela pode ter um pouco mais de tende a ficar um pouco mais no couro cabeludo. E só pegando um gancho, essa questão de produto, de cabelo, e tem produto que também causa dano. Com certeza. Né? Tem produto que às vezes ao limpar demais, ele vai remover a sujidade, a oleosidade, mas ele vai remover também aquela proteína, aquela cobertura que é boa. Exato. Né? E daí vieram os low pools, no pools, né? Shampoos com baixas
concentrações de ativos que são mais agressivos. Exatamente. Né? E por isso a importância. Olha quanto assunto para uma consulta, né, Thaís? Não, muito assunto. Olha, foi muito bom a gente poder conversar, que a gente possa ter mais oportunidades para falar aqui, porque é uma troca muito boa. A gente relembra conhecimentos e troca e passa para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né?